Obrigado a toda a igreja que orou e apoiou. Nós terminamos domingo passado a série sobre o livro de Ageu. Nós aprendemos com Ageu sobre contentamento e prioridade. Devemos ser contentes com tudo que Deus nos deu. Devemos estar contentes com todas as bênçãos dele. Mas devemos também dar prioridade ao reino de Deus. O povo de Deus, o povo que Deus levantou, Ageu, para profetizar, eles tinham ficado 70 anos sem culto, sem templo, sem louvor e sem adoração. E ao voltarem depois do cativeiro, eles não deram prioridade nem para a construção do templo, nem para o culto e nem para a adoração. Deus levantou então Ageu e com toda a força, Ageu disse: mas que é isso? Como vocês estão construindo as casas bonitas de vocês? Como vocês estão dando prioridade aos projetos pessoais de vocês? E o projeto de Deus e o culto, o louvor, a casa do Senhor está ficando parado. O povo atendeu e glórias a Deus, porque nós aprendemos que devemos ter uma vida contente. E a nossa prioridade deve ser o culto, o louvor, a adoração e a casa do Senhor. Aqui não é qualquer lugar, o culto não é qualquer culto. Cada culto, irmãos, é o encontro com Deus. Não é um encontro, é o encontro. Porque cada culto, Jesus veio para falar algo novo nas nossas vidas, amém? E nós vamos começar hoje uma nova série, e essa nova série, nós vamos estar falando sobre os encontros transformadores de Cristo. Como Jesus encontrou pessoas específicas, grupos específicos e transformou estas vidas. Hoje nós vamos falar com o primeiro encontro dos discípulos de João com Jesus. E durante essa série, que é esse mês e o mês que vem, nós vamos falar sobre Jesus encontrando com a mulher samaritana, com Zaqueu, com Maria Madalena, com os discípulos de Emaús e com outros encontros que Jesus teve. Qual que é a nossa finalidade? É nós encontrarmos de novo com Jesus. E nós levarmos outras pessoas a encontrarem com Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é o nosso maior tesouro. Nada neste mundo se compara a Jesus. Não tem nenhum filósofo, não tem nenhum santo, não tem nenhum religioso que se compara com o Senhor Jesus. Ele é sobre tudo, Ele é sobre todos, Ele é o Filho de Deus encarnado. E eu queria te trazer essa palavra hoje, de graça, essa palavra de Deus para o seu coração, para você novamente encontrar, mas principalmente você, ao encontrar, levar outros a encontrarem com Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35, quem tiver papel para anotar, pode anotar. Se você tiver bloco eletrônico, pode anotar à vontade. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia ou aqui na tela. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Versículo 36. E vendo Jesus passar, ele disse, olha o que João Batista diz a respeito de Jesus. Vamos falar juntos? Eis o Cordeiro de Deus, só os homens.
Eis o Cordeiro de Deus. As mulheres. Eu não sei por que vocês falam mais bonito do que os homens, tá, mulheres? Mas vocês são um show para falar. Então vamos falar todo mundo de novo, juntos? Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos de João, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Vamos falar juntos esse restante do versículo, vamos juntos? E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos, ficaram o dia com ele. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer? E o levou a Jesus. Olhando para ele, disse, juntos: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer? No dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. 46. Irmãos, Natanael, ele é muito desconfiado. E olha a pergunta que ele fez assim, talvez sem nem muito pensar. Perguntou-lhe Natanael, vamos falar juntos? Ler juntos? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: pode sair alguma coisa boa desse lugar? Uai, então vem e veja. Versículo 47. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esse Natanael, muito esperto, ele trouxe uma resposta tão profunda. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. O que é ser cristão nos dias de hoje? O que é ser cristão? Se alguém pergunta: por que você é cristão? O que você responderia? A resposta para esta pergunta aponta para o núcleo central de você ser um cristão. A sua experiência de encontro com Cristo. Veja bem, o que é ser cristão? Se você, de fato, já teve um encontro com Ele, você, de fato, vai saber o que é ser cristão. Porém, irmãos, ao falar em recuperar essa experiência, apresentam-se outros questionamentos, tais como:
o que é esta experiência com Cristo? Como que é? Como, quando e onde ela acontece? Como levar para a prática pessoal essa proposta e fazer acontecer esse encontro e essa experiência? O que fazer para, uma vez eu cristão, encaminhar outras pessoas para Cristo? Todos nós, irmãos, precisamos saber que o que Jesus deseja da minha vida e da sua vida é que nós o encontremos e, ao encontrá-lo, nós estejamos totalmente mudados por causa de alguém que está conosco. Quem encontra Cristo de verdade, ele tem uma mudança radical na sua vida. Então, uma das coisas boas da gente estudar essa palavra é para nós analisarmos. Eu que estou aqui pregando para você, e você que está aí me ouvindo, e você que veio hoje e talvez ainda não entendeu e talvez não teve esse encontro com Cristo. Sabe por quê? Se nós não encontramos, e se nós não estivermos vivendo de fato a experiência do encontro com Cristo, nós não conseguimos levar ninguém a Cristo. Ou seja, quem não encontrou com Cristo e quer anunciar a Cristo, vai anunciar a si mesmo. E você já viu testemunhos assim. A pessoa começa a falar de Jesus, e ele começa então, depois que ele fala um pouquinho de Jesus, ele começa a falar dele mesmo. E ele começa a falar de coisas na sua vida que pode mostrar que há uma espiritualidade, mas não significa que ele já teve esse encontro. Por isso, é importantíssimo, uma vez que nós já encontramos Jesus, nós deixarmos de falar de nós mesmos para falarmos daquele que nós encontramos. Porque a nossa vida foi mudada, impactada com Ele. E como isso é visto? Irmãos, Cristo é visto em nós na forma mais comum possível. Cristo é visto em nós quando nós estamos batendo um papo com alguém, e de repente esse alguém pergunta, mas você serve a Cristo? É quando você está em família e todo mundo está agindo de um jeito, mas de repente você está agindo de uma forma em que as pessoas vão pensar, o que faz essa pessoa ser diferente? É você estar numa fila qualquer e todo mundo reclamando de tudo e de todos, e de repente você consegue dar um suspiro e dar um glória a Deus. Se eu estou nessa fila, é porque tem algum interesse que eu preciso resolver para o meu bem. É quando você está no vale da sombra da morte, passando por lutas, doenças, enfermidades, e você consegue enxergar Jesus em meio à dor e em meio às lutas. Isso transforma, e isso mostra para as pessoas que você tem um Jesus maravilhoso, um Jesus grande, mas ao mesmo tempo um Jesus normal, natural, um Jesus que envolve no seu dia a dia, que envolve nos seus relacionamentos, um Jesus que está interessado em tudo sobre você. Ou seja, é assim que Jesus quer que nós estejamos vivendo com Ele, e é assim que Ele quer que nós estejamos levando. Bom, Cristo encontrou os primeiros seus discípulos. Nesse texto que nós lemos, nós relatamos isso, nós narramos sobre isso. Estando João Batista com 2 de seus discípulos, vê a Jesus que vai passando.
João fala aos discípulos apontando para Jesus. O que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus. Está ali passando. João Batista, ele teve um ministério antes de Jesus. E ele teve, irmãos, uma experiência maravilhosa de poder ter batizado Jesus. E quando ele batizou Jesus, irmãos, houve algo sobrenatural e ele ficou impressionado. Porque ao batizar, o céu se abriu, veio uma voz dizendo, esse é o meu filho amado. E João então entendeu, eu estou pregando o batismo de arrependimento, eu estou falando de salvação, de arrependimento, das pessoas pararem com os pecados na sua vida, mas está vindo agora, eu estou batizando um diferentão. E esse vai ser o que vai batizar os crentes com o Espírito Santo. Então, irmão, o João Batista fica tranquilo para apontar Jesus, após ele ter encontrado com Jesus, e agora dizer para os seus seguidores, irmão, sem nenhuma posse dos seus seguidores. Ele estava aqui com André, que tornou discípulo de Jesus Cristo, e pela tradição era o próprio João. Bom, ele aponta para Jesus e os seus 2 discípulos vai seguindo Jesus. João já tinha experimentado Jesus, João já tinha visto que Jesus é o centro, que Jesus era o que ele também esperava, e aí então, ele diz, olha, é eles que vocês vão seguir. Bom, os 2 começaram a seguir, só que havia uma certa distância. Você nota isso no versículo 37, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Mas por enquanto estava apenas seguindo, ainda não tinham tido o impacto de Jesus na sua vida. Bom, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, 38, disse-lhes, então olha bem, Jesus está seguindo, e de repente ele olha para trás, após ter ouvido João gritando, olha, eis o Cordeiro, e Jesus agora vê então que 2 discípulos de João estava seguindo. E há uma pergunta interessante, o que vocês estão buscando? Disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Quem é o Senhor? O que o Senhor faz? Os 2 discípulos recebem a atenção de Jesus e imediatamente eles reconhecem Jesus ser o mestre, o rabi, o professor, o treinador. E eles então perguntam, onde assistes? Jesus de novo respondeu-lhes, venham, vem vocês 2, venham e vocês vão ver, venham e vocês vão passar a estar comigo. Foram, pois, e vieram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Irmãos, a narrativa desses 2 encontrando ensina para nós alguns detalhes que nós precisamos nos importar, que nós precisamos nos ater. Primeiro, a pergunta de Jesus: o que vocês estão buscando? O que vocês estão procurando? É muito interessante nós sabermos disso, porque o que nós queremos com Jesus? Muitos vão até Jesus por causa de religião. Muitos buscam a Jesus para ter algum favor, ter alguma coisa.
Muitos buscam Jesus para um certo tranquilidade. Não, agora eu tenho Jesus. Por isso que, quando Jesus pergunta, o que vocês querem? É como se Jesus estivesse aqui hoje perguntando para todos nós, veteranos, já crentes, o que vocês estão buscando de mim? O que vocês querem de mim? E Jesus continua falando para mim e para você. Vocês estão buscando o quê? E o que ele chama, irmãos, é o que ele falou para os seus discípulos. Venham e vejam. E aqui eu queria que você parasse um pouquinho por aqui. O que significa ver Jesus? O que significa ir até Jesus? Muitos de nós, talvez já encontramos Jesus, talvez já ouvimos Jesus, talvez estamos buscando por Jesus, mas nós talvez ainda não experimentamos ficar em Jesus. Os dois foram até Jesus, os dois viram Jesus, tocaram Jesus, e diz a palavra que eles permaneceram ali com Jesus, ou seja, eles ficaram um tempo curtindo Jesus, tendo experiência com Jesus. Irmãos, isso aqui é totalmente diferente de você ir a Jesus para simplesmente ter uma sensação de bem-estar. Você ir a Jesus para ter alguma coisa em troca. Venha e veja. Quando nós encontramos Jesus de verdade, nós temos uma experiência com Ele. E devemos ter uma experiência real com Ele. Uma experiência de quem achou que procura. E qual que é o problema da cristandade hoje? Que mesmo estando na igreja, continuam buscando, continuam querendo. Não, eu achei Jesus, mas agora eu quero enriquecer por causa de Jesus. Eu achei Jesus, mas agora eu quero fama, mas agora eu quero poder, eu quero ser grande, eu quero ser isso. Irmãos, talvez nunca tenham encontrado Jesus, porque estão procurando algo que não é o foco de Jesus. O foco de Jesus, para quem vai nele e vê, e toca, e tem uma experiência, é permanecer todos os dias da vida com Ele. Glória a Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção, sabe por quê? Jesus está aqui nessa noite. Pastor Daniel pregou durante a ceia, que a presença de Jesus não é apenas em memória. A presença de Jesus, ela é real. Ela está na nossa mente, mas ela é real. E você sabe o que pode acontecer? E acontece demais. A pessoa entra para o culto, entra para adorar, entra para louvar, e ela não encontra. Porque a cabeça não está na pessoa de Jesus. O coração não está na pessoa de Jesus. Não há descanso. Não há ficar com Jesus. E o desafio hoje, uma vez que Jesus é o Cordeiro, uma vez que Ele está aqui, é te chamar. Venha, me veja. Venha, me toque. Eu estou aqui. E quem encontra Jesus, quem vê Jesus, quem toca em Jesus, ele permanece em Jesus. Amém? Por que é importante isso? Há uma igreja aqui, mas há um outro número de igreja lá fora, porque não permaneceu em Jesus. Há muitos crentes aqui, mas há muitos, entre aspas, ficaram animados.
acharam bonito. Certa vez converteu uma pessoa aqui na nossa igreja, tinha um pregador de fora, e houve muito choro, muito pranto, e uma pessoa levantou a mão e veio, e depois ela testemunhou, e disse, Jesus mudou toda a minha vida, e fez, e fez, e fez. Uns 2 meses depois, já estava totalmente mergulhada no mundo de novo. Não permaneceu. O discípulo é diferente. Quem vai até Jesus, quem tem um encontro real com Jesus, jamais deixa Jesus. Quem tem um encontro como esses dois, ele vai até o fim. Ele é transformado. Irmãos, podia estar escrito, mas não está escrito. Versículo 39. Vinde e veja. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Quando eu estava estudando essa palavra, irmãos, eu achei fantástico. Quando João aqui narra, e viram onde Jesus estava morando. Tinha um negócio onde Jesus estava morando diferente demais. Tinha alguma coisa tão espetacular. E a palavra diz, e ficaram com ele aquele dia. Ficaram com ele, porque eles encontraram em Jesus a pérola de grande valor. E a vida deles foi transformada. Primeira palavra nessa noite para você. Busque a Jesus. Veja Jesus. E tenha experiência com Jesus. Isso transforma a sua vida. Isso muda todo o sentido da sua vida. Segundo, quando você vai até Jesus e busca Jesus e permanece nele, você também é alguém que agora vai trazer outros. Mas isso não é com tempo, isso não é com, depois que eu me formar, depois que eu aprender tudo sobre Jesus. Não, é imediato. Sabe o que aconteceu? André tinha se convertido agora, de discípulo de João, agora totalmente para discípulo de Jesus. Mas ele fez um negócio, irmãos, maravilhoso, e um negócio totalmente que mudou toda a trajetória da própria igreja. Olha bem, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro a quem, irmãos? O seu próprio irmão. Como chamava o seu próprio irmão? Simão, a quem disse? E o levou a Cristo. Irmãos, é um negócio que nós precisamos todos sair daqui convencidos. Quem é discípulo de verdade, não cruza os braços. Quem é discípulo de verdade, fala destemidamente de Jesus. Quem encontra Jesus, vai falar de Jesus e vai levar outros a Jesus. André ficou tão maravilhado com aquele dia com Jesus, na casa de Jesus, onde Jesus morava. Ele viu tantas coisas maravilhosas, tantas coisas diferentes, que ele pensou o seguinte: eu tenho que falar, eu tenho que levar essa palavra. E diz a palavra que ele achou primeiro o seu irmão, e seu irmão aqui, irmãos, é nada mais, nada menos do que o Pedro. O Pedro, aquele discípulo que deu muito trabalho para Jesus, mas Jesus o poliu, Jesus o instruiu e tornou aquele pedra, aquele discípulo rocha, aquele discípulo que iria levar a palavra, aquele discípulo que iria transformar outros através da pregação da palavra. Bom, André então vai ao seu próprio irmão, e diz a palavra, e o levou a Jesus, versículo 42.
e o levou a Jesus. Vamos repetir juntos? E o levou, de novo. Irmãos, provavelmente, no dia seguinte, porque ele tinha passado um dia com Jesus, então no dia seguinte o levou a Jesus. Agora olha o encontro transformador agora. Primeiro encontro, André e o outro discípulo, que pode ser João. O segundo encontro e o terceiro discípulo. Olhando Jesus para ele, disse, logo de uma vez, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Complemento aqui, mas está aí registrado. Quem encontra Jesus, quem ouve Jesus, quem é tocado por Jesus, quem passa um dia com Jesus, quem vai para a casa de Jesus, quem faz refeição com Jesus, quem acorda com Jesus, quem dorme com Jesus, fica apaixonado por Jesus. E imediatamente passa a falar de Jesus. André achou o seu irmão. Jesus olha para ele. É assim que Jesus faz, irmãos, para nós termos experiência com ele. Jesus chamou os primeiros dois, vem e veja. Agora com esse discípulo, com Pedro, o negócio foi mais profundo. Olho nos olhos, fitou os olhos. Pedro, tu és Cefas. Pedro, tu és pedra. Pedro, vamos comigo. Olhos nos olhos. Sabe o que aconteceu com Pedro? Começou a ter ali o conhecimento de Jesus e o toque de Jesus e uma experiência de encontro com Jesus. Por isso, irmão, a gente tem que ler a Bíblia todo dia. A gente tem que orar todo dia, a gente tem que buscar todo dia, sabe por quê? Um registro desse é para nós sairmos daqui hoje muito mais apaixonados por Jesus, muito mais permanentes em Jesus, para irmos até os outros e pregarmos não a nós mesmos. Eu não vou chegar para ninguém e falar assim, ó, é comigo. As coisas aconteceram comigo, e comigo. Não, eu vou chegar e apontar para Jesus. Eu vou simplesmente dizer, olha, o que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Eu estava morto e tive vida. Eu estava cego e Ele abriu os meus olhos. Eu estava perdido e fui achado. Eu não valia nada e Jesus me salvou. Eu estava no pecado e Ele me libertou e Ele transformou a minha vida. O discípulo que encontra Jesus, que vai para casa com Jesus, que delicia de Jesus, que vive de Jesus, é o discípulo que fala. É o discípulo que mostra aos outros a pessoa de Jesus. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa. André, primeiro João Batista, o profeta, aponta o caminho. Dois dos seus discípulos vão, André e provavelmente João. André vai até Pedro. E agora Pedro é convertido a seguir a Jesus. Não para por aí. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Irmãos, toda obra é de Jesus. Nós estamos ouvindo aqui a palavra hoje, e nós temos que sempre pedir a Jesus misericórdia, porque, irmãos, uma coisa fantástica no Evangelho é que a iniciativa é de Jesus. João apontou o caminho para Jesus, porque ele já tinha se transformado. Ele já tinha visto Jesus. Os dois foram até Jesus. Pedro agora ouve de Jesus. E agora Jesus alcança Filipe.
E ele vai até Filipe e diz: Filipe, me segue. Ele vai e mostra para ele: olha, vem. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? A iniciativa de Jesus é sempre para chamar quem Ele quer, onde, como e quando quer. Onde nós entramos nisso aqui? Nós entramos na obediência de levarmos pessoas a Jesus e de pedir a Jesus: Jesus, por favor, salve essa vida. Jesus, toque nessa vida. Espírito Santo de Deus, toca nessa vida e transforma essa vida. Abre os olhos para que veja. E isso aconteceu. A quem disse: segue-me, versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, olha, o negócio está combinando. Versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, olha, Jesus vai, encontra agora, porque ele queria salvar, porque ele queria como discípulo a Filipe. Filipe, irmãos, podia ter cruzado os braços e pensado assim como Jesus me chamou direto, então eu vou esperar que ele chame outros direto. Irmãos, o evangelho é sempre essas boas novas, que o Espírito Santo age para chamar, mas nós devemos sempre estar atentos. Quem eu vou chamar? Com quem eu vou falar hoje? Quem eu vou pregar hoje? Quem eu vou ganhar para Jesus hoje? Naturalmente, tá, irmãos? Ande com um folheto, coloque uma Bíblia no seu carro, encontrou alguém, dê uma Bíblia de presente, fale. Esse Filipe foi alcançado para Jesus, mas imediatamente ele encontrou Natanael. Ou seja, eram 2, depois 3, agora 4. Agora 5, na verdade. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ou seja, imediatamente, sem nenhum curso, sem nenhum estudo bíblico, sem nada, ele simplesmente diz: achei Jesus. Então, olha, quem vai entregar a vida para Jesus hoje, chegando em casa, já pode falar de Jesus. Você que já entregou Jesus há muitos anos, amanhã pode falar de Jesus, pode levar alguém a Jesus, pode mostrar: olha, eu achei Jesus, eu encontrei Jesus e ele mudou a minha vida. Bom, perguntou-lhe Natanael. O registro aqui é para nós entendermos que as pessoas precisam ser esclarecidas quem é Jesus. Perguntou Natanael. Ele não perguntou para Jesus. Ele não teve essa coragem. Mas ele perguntou para Filipe: de Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Alguma coisa boa? Filipe, então, irmãos, não discutiu com Natanael. O evangelho, irmãos, ele não é para ser discutido, ele é para ser vivido e pregado. Jesus está interessado e está buscando vidas. Filipe, de novo, simplesmente diz assim: vem e vê. Vem. Jesus viu Natanael. Lembre de Pedro, olhando Jesus para ele. Agora o versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Coisa linda, maravilhoso isso aqui. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Olha bem, como Natanael era um discípulo, se tornaria um discípulo, mas um discípulo questionador. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar,
eu te vi quando estava debaixo da figueira. Esse Natanael, ele era alguém que já estudava, de certa forma, a palavra do Velho Testamento. Os rabinos usavam ficar debaixo de árvores, especialmente debaixo de figueira, ensinando a Torá, ensinando a Bíblia. E esse Natanael, ele tinha esses questionamentos justamente porque ele já tinha um conhecimento prévio a respeito do Messias que viria. Ou seja, ele já entendia um pouco das coisas de Deus. E Jesus aqui, irmãos, é o Jesus Todo-Poderoso. Jesus aqui, irmãos, é o Jesus Deus. É o Jesus movido pelo Espírito Santo como Filho de Deus. Quando ele declara que tinha visto Natanael antes, Natanael então fica tocado, Natanael fica profundamente comovido com essas palavras. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha que interessante, para cada um dos discípulos, a princípio, um tipo de experiência. Agora, para Natanael, um outro tipo, uma experiência agora mais intelectual. Então, exclamou Natanael, mestre, reconheceu Jesus aqui, Filho de Deus, reconheceu Jesus como Filho de Deus. Ou seja, Filho de Deus era uma expressão de Jesus que viria, do Messias que viria, e ele está reconhecendo agora. E mais, tu és o Rei de Israel. Poucos podiam fazer essa confissão. E nesse momento, Natanael faz essa confissão. Ao que Jesus então respondeu para ele: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus agora, irmãos, traz uma narrativa, lembrando da experiência que Jacó teve, quando Jacó teve um encontro com Deus. Todo mundo conhece a história, e no encontro com Deus, que foi transformador na vida de Jacó, ele então viu os anjos subindo e descendo na escada. Agora Jesus fala para esse homem que conhecia o Velho Testamento, que conhecia a palavra, que reconheceu Jesus como Filho de Deus, como Rei de Israel, que ele também teria essa experiência viva com o sobrenatural de Deus. Algumas lições para você levar para sua casa. Primeiro, hoje, 1º de fevereiro de 2026, vamos falar juntos? 1º de fevereiro de 2026. Tome uma posição como quem já encontrou Jesus. Irmãos, muitas pessoas estão na igreja, mas sem o Jesus da igreja. Muitas pessoas vêm à igreja, ouvem, mas não tem mudança lá fora. E eu queria te dar essa oportunidade no 1º dia de fevereiro. Restaure a sua vida com Jesus. Eu queria que fosse muito particular, seu e Jesus, só você e Jesus. Não é você e seu esposo, nem o irmão que está do seu lado, nem filho. Só você e Jesus. Reencontre Ele hoje. Mais do que nunca. Ele quer te convencer do amor dEle.
Mais do que nunca, Jesus quer que você o tenha. Vá para a casa dele. Ou deixe ele entrar na sua casa, na sua vida, na sua mente. E você sabe que quando Jesus entra de verdade na sua vida, não fica pecado. Não fica nada que desagrada a Jesus. Os dois que foram para casa com Jesus, o Pedro que olhou nos olhos de Jesus, que deixou Jesus olhar nos olhos dele, o André, o Natanael, o Felipe, tiveram experiência de permanência, de encontro e de experiência com o sobrenatural. Ou seja, é um Jesus entrando dentro de nós de forma poderosa, maravilhosa e transformadora. Eu queria que você fosse para casa hoje com Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então abra o seu coração hoje para Jesus, de verdade. E volte para Jesus. É você e Ele. Eu não preciso ficar sabendo disso, nem os presbíteros da igreja, nem o seu cônjuge. Mas é você, de repente aqui, chegar para Jesus e falar: Jesus, eu estava enganado, eu era religioso, eu era frequentador da igreja, eu era visitante, eu fazia isso, eu fazia aquilo e tal, mas agora eu me desarmo por completo. Eu tiro todos os meus argumentos e eu entro no argumento do Espírito Santo. Eis o Cordeiro. João Batista podia ter dito: continuem comigo. Mas a missão de João Batista não era que as pessoas experimentassem a ele. A missão de João Batista era arrependimento para ter experiência viva com Jesus. Então hoje, primeiro, lição: vá com Jesus para casa, de verdade. E ao dormir, fale com Jesus: Jesus, eu quero sonhar com o Senhor. Jesus, eu quero que o Senhor ocupe todos os cantos do meu coração. Jesus, eu quero que o Senhor ocupe o centro da minha vida. Jesus, eu não quero deixar nada para o pecado. Eu não quero deixar nada para mim mesmo. Eu quero que o Senhor ocupe tudo na minha vida. E Jesus pode entrar na sua vida hoje e transformar, tirar você de religioso para ser um discípulo seguidor dele, que vai permanecer nele até o último dia quando ele chamar você. Eu disse aqui, quem não tem essa experiência, eu queria te dizer, se você corre risco, quem não tem essa experiência não permanece. Fica na igreja um tempo, torna-se líder. Líder. Tem gente que é pastor, tem gente que é presbítero, que é diácono, que de repente some. O que aconteceu? Eu desisti. E hoje nós temos gente assim. Então você não pode ser este. Você tem que ser o que hoje, 1º de fevereiro, vai ouvir Jesus, vai ser tocado por Jesus e vai ter a vida transformada por Jesus. Segunda lição. Esse ano eu ando da evangelização. André, João, Pedro, Felipe e Natanael apenas tiveram um encontro transformador e se tornaram discípulos de Jesus. Imediatamente eles foram pregar a Jesus. Todos os discípulos de Jesus ficaram envolvidos no projeto de Jesus, que era a evangelização, que era o discipulado. Todos os discípulos encararam: não, nós não vamos ser discípulos para nós mesmos, nós vamos entrar no projeto de Jesus. Irmãos, e o projeto de Jesus para a nossa igreja esse ano é que a gente ganhe muitas vidas para Ele. Amém? Então olha, essa semana, você tem um dia de crente. Se você estiver entregando sua vida hoje, você já pode falar de Jesus. Você pode usar o pastor
para transmitir ao outro, dizendo: olha, eu ouvi Jesus, Ele falou comigo, e Ele vai falar com você, Ele vai transformar a sua vida. Você abre a Bíblia e leia para Ele. E você pode ganhar uma alma ainda essa semana. Você pode fazer um discípulo ainda essa semana. Você pode fazer com que outras pessoas vão para a casa de Jesus, alimente com Jesus, permaneça com Jesus, sonhe com Jesus, viva com Jesus, durma com Jesus, acorde com Jesus. Discípulo de Jesus para todo sempre. Seja um discípulo que faz discípulo ao encontrar Jesus de verdade. Esse primeiro encontro é para mim e para você. Sermos transformados. Esses discípulos e os demais, eles mudaram a história da humanidade. Não foram os imperadores que mudaram, não foram os reis que mudaram. Esses discípulos mudaram tanto a nossa história, que hoje nós estamos aqui e somos chamados cristãos. Esses discípulos, por causa de um encontro real, alguns deles, ou a maioria deles, foram mártires, amaram tanto a Jesus, que quiseram dar a vida por Jesus. Todos eles morreram ou decapitados, ou enfornados de fogo, ou morreram crucificados. Um deles disse assim: olha, eu não quero morrer nem como meu mestre, porque o meu mestre morreu de cabeça para cima. Um deles morreu de cabeça para baixo e crucificado, porque amou Jesus e amou até o fim e permaneceu em Jesus. Quem permanece em Jesus, leva alguém a Jesus, e o seu maior projeto de vida não é medicina, não é direito, não é engenharia, não é o ensino, não é ter as coisas deste mundo. Seu maior projeto é viver a eternidade com Jesus e levar outros ao encontro de Jesus. Cuidado, tem muito engano querendo tirar a gente de foco. O próprio inimigo tem entrado nas igrejas tirando: deixa esse negócio de Jesus, mas seja religioso. Deixa esse negócio de ser discípulo, que haja muitos crentes. Deixa esse negócio de seriedade. Brinquem com Jesus. Mas a palavra hoje, irmãos, é para chamar a nós que estamos ouvindo a palavra. Tenham experiência com Jesus e leve outros a ter o encontro com Jesus. Amém? Cadê o pessoal da música aqui? Só para a gente orar. Consagra sua vida a Jesus hoje. Ao Rei dos Reis eu consagro. Irmãos, Natanael teve essa visão. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vamos ficar em pé? Só você e Deus agora, não distraia, não saia do templo por enquanto. Abre seu coração para Jesus, só você e Jesus agora, pode ser? Mas eu queria que você falasse com Ele. Fala com Ele assim: Jesus, ó, eu nem queria ouvir o que eu ouvi, mas eu ouvi porque eu vim aqui. Mas eu quero sair daqui hoje transformado pelo Senhor. E deixa eu te falar, se você já é da igreja, não significa nada. Se você já tem um cargo na igreja, também não significa nada. Eu disse, muitas pessoas têm cargos, mas nunca tiveram encontro com Jesus. Você pode orar falando assim: Deus, eu vou para casa, mas eu preciso de um encontro ainda esta noite, porque eu estou sendo muito mais frequentador e religioso do que discípulo, e eu preciso de um novo encontro. E se você nunca teve um encontro com Jesus, talvez você está visitando hoje,
Deixa eu te falar um negócio. Se Ele está aqui hoje, e de fato Jesus está aqui hoje, Ele te achou hoje aqui. Então não é a igreja que te achou, não é quem te convidou que te achou. É o próprio Jesus que te achou. Você podia fechar os seus olhos agora? Comece a orar a Ele agora. Se você já é discípulo de Jesus mesmo, e já teve um encontro com Ele, ore agora para você ganhar outros para Jesus. E ore agora para que o Senhor Jesus transforme aqui no nosso meio nessa noite. Você podia orar por isso agora. Jesus, tem muitos na igreja hoje que precisam do encontro. Não é um encontro, é o encontro. O Cordeiro de Deus é que está aqui hoje. Então ore agora, fale com Ele agora. Sabe por quê? Quando você é discípulo, você vai estar no grande dia, quando Jesus vai arrebatar a sua igreja. Se você não é discípulo, você não vai estar. Então você precisa hoje pedir: Jesus, olha para mim como o Senhor olhou para Pedro. Jesus, olha para mim. E você pode pedir misericórdia para Jesus. Fale com Ele: Jesus, tem misericórdia, eu quero o Senhor. Eu desejo o Senhor, então que o Senhor me deseje também. Eu queria também que você estivesse orando para que você pudesse fazer pelo menos um discípulo. E pode ser que tenha alguém na sua casa não convertido. Lembre-se de André, que foi para casa e achou primeiro ao seu irmão. Talvez você tenha gente de sangue que está indo para o inferno. Então fale de Jesus para ele. Você podia consagrar o Senhor Jesus agora então, e ter a experiência com Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Olha Ele. Não deixa nada te distrair agora. Só você e Jesus.